Boa noite a todos. Muito bom a gente estar junto aqui. O presencial não tem comparação, né? A gente olhar nos olhos, sentir a vibração das pessoas. Apesar disso, né? A gente mantém também o carinho para todos que estão online, porque também é uma opção que tem para aqueles que não podem comparecer, tem a opção de assistir agora ou quando quiser, porque fica gravado depois no YouTube, no canal da casa, né? Bom, a proposta que nós temos, então, nós vamos dar continuidade de fazer o estudo do livro Jesus no Lar. É um livro que eu recomendo todos lerem, tá? Eu fiquei apaixonado por ele, nós já fizemos ele duas vezes, o estudo dele na terça-feira, e eu gostei muito da abordagem que tinha. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio. E esse espírito de Néio Lúcio, ele vai trazendo um Jesus mais humano. Como a Estela falou assim, é o Jesus que foi tirado da cruz e foi colocado no convívio com pessoas normais. Porque, infelizmente, todo mundo às vezes tem a imagem de Jesus apenas na cruz, que seria assim, o último ato dele durante os 3 anos de trabalho, durou a missão dele, foram 3 anos, de 30 a 33 anos, e as pessoas marcam o momento que ele estava na cruz. Mas ninguém levou em consideração os outros 33 anos que ele viveu, e principalmente os últimos três, quando ele esteve em contato com os apóstolos. E, como eu comentei, os apóstolos era realmente um grande desafio. Na exposição anterior, que nós falamos sobre os instrumentos da perfeição, mostrando que eles foram os instrumentos na mão de Jesus para poder cumprir a sua missão. E esse livro ele fala principalmente da presença de Jesus na casa de Pedro, que Pedro era casado e ele tinha uma casa em Cafarnaum. Então Jesus ele se reunia muito na casa de Pedro. Vocês estão ouvindo bem? Tá, eu vou botar aqui. Eu estou sentindo, parece que o som não está saindo bem. Então, ele ficava muito na casa de Pedro e, no final da tarde, normalmente acorriam até lá grandes parte das pessoas, da população de Cafarnaum, para aproveitar as lições que ele dava. E ele fazia uma espécie de culto no lar, o evangelho no lar, na casa de Pedro, todos os dias que ele tinha disponível. Então, o livro ele tem 25 lições que são exemplos de coisas que acontecem no dia a dia, e ele sempre dava um exemplo. E Jesus tinha uma atitude muito interessante. Ele nunca criticava a pessoa frente a frente. Ele sempre usava de uma maneira assim delicada para poder fazer uma contraprova para aquela pessoa. Ele contraria Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna falava o seguinte: que é uma falta de educação falar mal da pessoa na frente, né? Deixa a pessoa sair e depois você fala mal dela, né? Não falar na frente que ele considera uma falta de educação. Mas Jesus ele falava na frente, mas ele falava com delicadeza e falava por parábolas. E essa agora nós vamos comentar sobre o juiz reformado, né? Eu não vou ler o texto, mas nós vamos fazer exposição nas lâminas, a gente vai conseguir entender o texto do livro. Então, partindo desse preâmbulo, ele faz uma análise sobre a transição da justiça punitiva, que é a justiça dos homens, para a justiça de Deus, que é uma justiça que educa. Então, nós temos realmente essa grande diferença. Infelizmente, a justiça do homem ela visa apenas punir, né? Ela não tem um caráter educativo. Na verdade, o início era para ser educativo, mas ela hoje adquire um caráter punitivo. É como se fala assim: vamos tirar esse indivíduo do convívio da sociedade para sempre. Só que ele é um indivíduo que necessita também de ajuda. É o doente. Ele é um doente. Então, simplesmente tirar ele do convívio da sociedade não vai mudar muita realidade, porque não vai ter prisão suficiente para todo mundo.
que tem essas imperfeições. Nós tivemos esse problema aqui, as superatuações de prisão, e as pessoas que vão para lá acabam entrando numa universidade do crime, porque eles entram lá e saem piores. Hoje nós estamos subjugados a associações de criminosas que têm sede na cadeia federal de segurança máxima, presidente Venceslau, que é o Comando Vermelho, na figura do Marcola. Ele, de dentro da prisão, ele comanda hoje uma instituição que é hoje a terceira maior organização financeira do país. Então, essa justiça que nós temos hoje é uma justiça que, na verdade, não educa. As pessoas não saem melhores da prisão, saem piores. Então, a história foi o seguinte: estava Mateus e estava André junto dessa reunião, e Mateus começa a falar o seguinte, que o homem, normalmente, ele é impelido a emitir opiniões. Em todas as situações, você é obrigado, de uma certa forma, a ter uma posição, a ter uma opinião a respeito de qualquer tema. E ele questiona como seria viver sem você ser obrigado a avaliar as ações alheias, sem julgar. Porque é uma coisa que é interessante. Nós somos excelentes juízes. Nós julgamos o tempo todo. A gente pode não julgar, às vezes, com a boca, pode não julgar com a palavra, mas no pensamento a gente julga na hora. Qualquer pessoa que vem questionar, às vezes até desabafar ou falar qualquer coisa, na mesma hora a gente julga assim: poxa, mas se você dedicasse mais tempo à sua casa, se cuidasse mais do seu filho, se tivesse mais atenção, não aconteceria isso. A gente não fala, mas a gente pensa. E esse julgamento realmente ele é complicado, porque nós vamos ver depois, porque a severidade com que nós julgamos, mesmo no pensamento, será a severidade que nós seremos julgados. E Mateus continua: vê o julgamento como uma necessidade social. Quer dizer, você ter uma posição em relação a qualquer tipo de assunto é considerado como uma posição social. Tipo assim, mas ele fica sempre em cima do muro. Ele nunca dá opinião, ele nunca no coisa, ele sempre está saindo pela tangente. Então, socialmente, é uma coisa que é criticada. Os outros criticam essa atitude, né, de você ficar alheio. Você, eu não tenho nada com isso, é problema dele, é isso. Então, as pessoas criticam, a sociedade critica isso, né? André, complementando, ele fala que não é fácil agir com total acerto. Quer dizer, a gente sempre fazer a coisa certa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala em mentira, a mentira é considerada uma coisa horrível, que não deve ser feita e tudo mais. Mas tem mentira que ela é social, é necessária. Tem mentira que é preciso você fazer. Se você for sincero o tempo todo, você acaba machucando as pessoas, né? Tipo assim, a pessoa chega para você e fala assim, é uma pessoa que você trabalha, que tem um convívio assim, fez um corte de cabelo diferente e pergunta para você, o que você achou? Você achou horrível. Você levou até um susto, né? Mas você não vai falar para ela que você achou horrível. Aí tem um colega que ele fala o seguinte: quando ele não gosta de alguma coisa, mas não quer ofender as pessoas, ele fala assim, interessante. Né? Então, quando ele fala interessante, é que ele não gostou. E ele é enólogo, ele tem, para provar o vinho, então todo mundo fala assim, prova o vinho, o que você achou? Olha, interessante esse vinho, viu? E quando é o interessante dele, é que ele não gostou. E André continua, que ele sente o peso da responsabilidade ao analisar o próximo, ele sente a responsabilidade de julgar o próximo. E ele busca no mestre, pergunta, uma diretriz clara, o que o Jesus aconselharia nesse caso? Então, o comentário vem nesse sentido. Aí Jesus ele vai contar uma história
ele fala inicialmente: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino sem vigiar o caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. O mestre, então, inicia sua lição, estabelecendo que a vigilância deve ser interna e não externa. O que é vigilância interna? É a nossa consciência. O que é vigilância externa? A opinião dos outros. Então, nós devemos agir pela nossa consciência e não pelo que os outros vão dizer ou que os outros vão pensar. E ele começa a contar a história desse juiz de Israel. E é interessante que, naquela época, o juiz ele era a autoridade máxima da cidade, porque ele determinava a lei, era o Supremo Tribunal Federal, né? Ele que praticamente legislava, ele cobrava a lei, né? E punia. Então, esse juiz, ele estabelecia todos os parâmetros praticamente. Então, qual era o perfil desse magistrado? Extremamente austero e frio. Quer dizer, ele não tinha pena ou não tinha consideração sobre algumas situações, né? Por exemplo, uma pessoa que rouba para poder comer porque está passando fome tinha o mesmo peso de um assaltante à mão armada que coisa. Então, ele punia do mesmo jeito. Coisa. Então, ele não tinha modulação nas ações dele. Qual o método dele? Ele impunha terror e severidade absoluta. Aí eu comparei, até em Taranta estava falando que eu tinha um professor de matemática na época do ensino médio não, do ensino fundamental, acho que na sexta série que eu estava, que ela o tempo todo, ela falava assim, vocês não estudaram, vocês vão ficar reprovada, vocês são muito ruins nisso aí, vocês não estão sabendo nada, e sempre colocando a gente para baixo, né? E de maneira que a gente ficava com o tempo todo com medo. E o medo nos fazia estudar mais a matéria dela. Então, quase todo mundo passava na matéria dela, quase ninguém ficava de coisa, porque estudava com medo. O tempo todo que a gente tinha livre, é estudar matemática. É um método que ela usava. O método que ela usava era produzir o medo nas pessoas. E pelo medo, a gente agir de acordo com a cartilha dela. Então, o juiz fazia isso, ele impunha terror e severidade absoluta. Qual a visão que ele tinha? Ele tratava o povo como se fosse um rebanho bravio a ser domado. Ele achava que o povo eram animais bravios, como se fosse um bando de onça, um bando de javali, um bando de animal selvagem. E que, logicamente, com animais selvagens, você não pode ter aquela atitude que você tem do animal doméstico, por exemplo. Se você for mexer com um gato em casa, um gato domesticado, você vai fazer com carinho, você vai conduzir, vai pegar no colo. E uma onça? Você no máximo vai pegar um pedaço de pau ou uma coisa assim para poder futucar, tocar lá longe, ou bater, né? Ou correr, ou esconder. Você não pode ter a mesma atitude de um animal selvagem para um animal domesticado. E a crença dele? Ele acreditava que ele só conseguiria a ordem através do medo. Então, o padrão dele era esse. Uma coisa que me lembra muito também é que a geração que antecedeu a minha geração, eu sou da geração, pelo ano que eu nasci, eu sou baby boomers, que é aquela geração que tinha muitos filhos. Mas o meu pensamento é geração X. Então, eu fui, na verdade, eu adotei a geração X para mim, né? Porque é o que me encaixa mais. Na geração X, foi aquela geração que nós tínhamos coisas fantásticas que nós fizemos, como, por exemplo, a internet, o computador, tudo que nós temos de conhecimento hoje foi gerado pela geração X. A geração Baby Boomers é aquela geração que queria ter muitos filhos para poder ter mais braços para trabalhar, né? E quanto mais filhos tivesse, mais
mais pródiga era a família. Então, eles imaginavam que quanto mais filho tiver, melhor. Essa geração X, ela foi educada pela geração Baby Boomers. E qual é o comportamento deles? Eles não elogiavam. E eu lembro muito bem disso aí. Quando eu chegava para meu pai, eu falava assim: pai, eu tirei 8 na prova, no coisa, foi a maior nota da classe. Por que você não tirou 10? Você não faz outra coisa. Você só estuda. Você tem obrigação de tirar 10. Eu saía pior do que eu cheguei, porque eu chegava todo feliz que eu tirei a maior nota, né? E saía, é, saía engatinhando, né? De vergonha, porque ele falava e nós passávamos a acreditar nessas coisas, né? Que não bastava o máximo que a gente fazia, tinha que ser mais ainda, né? Porque, tipo assim, só faço isso, só estudo. Então, esse era o perfil. Tá claro o perfil dele, né? Então, vamos entender agora o que aconteceu com esse juiz. Então, na tirania das leis, ele tinha ordenações inflexíveis, criou leis punitivas para as menores faltas cotidianas, coisas simples que aconteciam no cotidiano, tipo assim, jogar lixo pela janela. Se você fosse pego, você ia preso. A militarização, ele multiplicou o número de soldados e fiscais na cidade, porque ele tinha que vigiar o que cada um fazia. Para impor o estado de medo, porque a impunidade nos dá uma certa segurança de fazer errado, né? Quando você não tem impunidade, aí você anda na linha. Vocês aqui, grande parte, não chegou a pegar o regime de exceção que nós tivemos na ditadura. Eu peguei na década de 70, década de 80, que foi o final da ditadura, foi 85, 86 mais ou menos, que começou a cair, né? Começou a chamada abertura lenta, gradual e progressiva, dita pelo general Figueiredo. Mas naquela época a gente não podia emitir opinião. Você não podia dar opinião de ninguém, porque podia ter algum fiscal, e se ele delatasse você, você era preso e era torturado no coisa. Não sei se vocês assistiram aquele filme do Estamos Aqui, né? Ainda Estou Aqui, que ele conta mais ou menos ali dá uma pálida noção do que era, né? Então, quando você não tem a fiscalização, né, você tem impunidade. Então, ele aumentou o número de fiscais e de militares. E ele tinha controle total. Ele tinha, inclusive, aquele negócio de toque de recolher. Você não podia sair na rua depois de determinadas horas. Ele impunha horas rígidas para o trabalho e para a oração. Pior, você tinha horário para trabalhar e tinha horário de orar. Se você não respeitasse o horário da oração, você era preso também. Você tinha obrigado a orar também, você tinha que ter horário para isso. As punições eram físicas. Ele inventou novos instrumentos de tortura e de flagelação. Não era só prender, a pessoa era presa e ela sofria tortura. E ele começou a desenvolver métodos cada vez piores de tortura. Eu lembro da história que meu avô chamava Ovídio Marçal Vieira, e ele tinha um primo dele chamado Olívio Marçal Vieira, quase que homônimo, né? E esse Olívio, ele era cangaceiro. E teve uma época, e eles eram muito parecidos. Meu avô foi preso, achando que era o Olívio, né? Por causa do V e do L, ele foi preso. E aí, até a sorte dele, porque na época eles prendiam e já começaram a torturar para confessar, né? Aí meu avô falou assim: a sorte que prenderam o Olívio, né, e conseguiu desfazer o engano, né? E meu avô falou o seguinte: olha, eu não ia deixar começar a torturar, já ia confessar tudo que eu não fiz. Antes de fazer, já ia confessar tudo, né? Para não precisar da tortura. Então, o clima da cidade com esse juiz era um clima de asfixia e pavor enquanto eles estavam comandando isso. Então, todo mundo tinha medo, né? E tinha aquela. Você não conseguia nem respirar direito, porque às vezes até respirar podia ser proibido, né?
E aí, o que acontece? Teve uma noite que esse juiz saiu para visitar o filho doente. E ele saiu sem a sua escolta habitual. Ele estava apenas portando as suas insígnias. E ele foi abordado por guardas embriagados e ignorantes. E suas palavras de autoridade foram ignoradas pelos soldados brutais. O que aconteceu? Ele foi preso. E cumpriram no juiz todas as leis que ele impunha aos outros. Por isso que Jesus falava: a severidade com que você julga os outros será usada contra você, na mesma proporção. E esses guardas, cumprindo rigor com ele, prenderam-no. Ele foi espancado sem piedade ao tentar se defender. Ele falava: eu sou o juiz, tal, tal. Cala a boca, não sei o quê. E foram dando pancada e foram fazendo. Todos os instrumentos de tortura que existia foi aplicado no juiz. E ele foi tomado por um ladrão comum. Foi despojado de suas roupas e de suas insígnias. E ele acabou lançado no cárcere escuro que ele mesmo inaugurara. Então ele sentiu na pele tudo que ele fazia para os outros. E mais ainda, que ele percebeu que ele não tinha chance nem de se defender. Porque é um detalhe, na nossa Constituição fala o seguinte: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. No caso dele é o seguinte: todo mundo é culpado e não dá chance de provar o contrário. Se você foi pego, como aconteceu com ele, entrou no sistema, você é culpado. Você vai passar por todo o processo de tortura. E aí, ele passou 24 horas, onde ele sofreu muito e pôde refletir. E nesse breve período, ele experimentou o frio e o desconforto das correntes, que ele ficou acorrentado. Ele ficou preso, amarrado no cárcere, acorrentado. Ele sentiu a indiferença dos carcereiros aos seus gritos de dor. Ele sentiu o peso da injustiça quando não se tem voz. Porque a injustiça aí, ela é pior ainda, porque você não tem para quem recorrer, não tem para quem reclamar, não tem como se defender. Então ela se torna insuportável. E a dor física que ele sentiu também, a dor física que ele prescrevia aos outros, porque ele queria dessa forma, entre aspas, educar. E aí ele foi vendo nessa reflexão que o poder é perigoso. E é mesmo, gente. Tem um ditado de um sábio do passado que fala o seguinte: para conhecer o homem, dele poder e dinheiro. Porque ele tendo poder e dinheiro, ele pode ser quem ele é. Ele não precisa disfarçar. Então ele vai mostrar quem ele é. Se ele for uma pessoa boa, ele vai se mostrar como uma pessoa boa. Se ele for uma pessoa má, vingativa, no coisa, aí ele vai mostrar todo o seu fel. Então, esse sábio, naturalmente, ele teve muita razão. Dê poder e dinheiro para você conhecer o homem. Então, ele percebeu que o poder é extremamente perigoso. Compreendeu o risco de dar poder a mãos ignorantes e, principalmente, a quem não tem amor, a quem não sabe amar. Porque para aqueles que têm esse poder, eles vão odiar todos que caírem ali dentro. Vão tratar todos com ódio, com rigor. Ele percebeu também nessa reflexão que a lei humana ela é falha. E nós sabemos que isso acontece. Quantas vezes nós sabemos que pessoas ficaram presas 30 anos, 10 anos, 2 anos numa penitenciária, gente. 10 anos, 30 anos. Teve um que ficou 30 anos por um crime que não cometeu. Ele não teve voz. Ninguém o ouvia. Aí depois que concluíram que ele não tinha culpa, botaram ele para fora. Desculpa, viu? Pelo engano. E esses 30 anos, quem vai devolver para ele?
Então, a lei é falha. Até hoje é, a lei humana. Ele percebeu que a lei apenas castiga, não educa e não melhora ninguém. Então, ele percebeu que todo o rigor que ele tratava ali não estava melhorando as pessoas que eram presas. Pelo contrário, deixava elas com mais ódio, mais raiva, com mais desejo de vingança. Ele percebeu também que é preciso ter empatia, mas empatia real, porque a dor o ensinou a enxergar o réu como um irmão, não como um animal selvagem. E que esse irmão, naquele momento, ele necessitava de ajuda. Era um irmão doente. E ele passou por essa transição de consciência. Nesse gráfico, nós vemos que inicialmente nós tínhamos a justiça do rigor. Depois, enquanto ele ficou preso, ele teve o choque da dor. Você vê que é uma curva ascendente e ela começa a fazer uma parabólica. E depois, no final, ele chega à conclusão da justiça do amor, que é no auge. Então, ele teve que passar por todo esse processo de sofrimento pessoal e provavelmente ele não se transformaria se não passasse por isso. Vocês têm dúvida que isso foi fruto da providência divina? Que foi alguma coisa que foi programada para acontecer? Então, esse gráfico representa a elevação moral do magistrado após a vivência desse sofrimento pessoal. E ele se transformou no novo homem. Ele passou a governar com o coração de pai. Ele começou a ver cada um que chegava ali como se fosse um filho, como se fosse uma pessoa necessitada, com outro olhar. Ele transformou o animal selvagem em um filho. Ele substituiu o flagelo pelo auxílio fraternal. Eu não sei se vocês já viram, tem vários vídeos desse juiz. Ele é um juiz que ele faz entrevista com as pessoas para comprovar a atividade rural. Então, ele faz umas conversas bem. Como é que é? De Pernambuco. Eu não sei se já viram isso aí. Ele vai falando com as pessoas e ele, um dia, ele fez uma entrevista falando o seguinte, que ele procura deixar as pessoas à vontade, porque quando elas estão à vontade, elas falam a verdade. Então, ele vai comentando, vai conversando, né? Uma coisa. Se você sabe plantar mandioca, como é que você planta mandioca? De coisa. Então, ele vai sempre fazendo esses comentários e as pessoas vão relaxando. Porque quando você fica na frente do. E é tudo por vídeo, tá? É tudo por vídeo. E as pessoas ficam relaxadas, né? E acabam falando. Então, sai cara a pérola. Assim, tanto é que ele publica esses vídeos na rede social para mostrar. E assim, tem muita gente que vê e chega a ser engraçado, porque deve a espontaneidade das pessoas, né? De coisa. Aí teve uma que eu achei muito engraçado que porque vem a pessoa que vai ser entrevistada e vem as testemunhas, né? Então, tinha uma senhora que tinha o cabelo todo preto, né? A senhora não pinta o cabelo, não? Não, não pinto. Nunca pintei o cabelo. Mas como que o senhor tem esse cabelo preto desse jeito? Não, eu nasci assim mesmo, né? E o seu marido? Não, meu marido, quando era vivo, não tinha um cabelo na cabeça. Mas que coisa terrível, né? Você com tanta fartura e ele com tanta escassez, né? De coisa. E aí ele vai comentando, então ele vai, assim, é um grau de empatia que eu vejo, assim, o carinho que ele tem. As pessoas se sentem como se estivesse tomando um café com ele, sabe? E é um juiz. E tem um outro juiz americano que morreu agora, há pouco tempo, que ele teve um vídeo dele que eu fiquei emocionado. Era um pai de 98 anos de idade que foi pego extrapolando, porque lá nos Estados Unidos é o seguinte, se você parar em cima da faixa, se você não parar na esquina, você tem que parar o carro. Você pode estar às 3 horas da madrugada, se você não parar o carro, não frear o carro para olhar, você é multado. Você acaba sendo uma coisa, porque as leis são muito rigorosas lá. E vão para esse juizado de tipo pequenas causas.
Então, esse senhor, ele falou que ele estava assim, ele começou a chorar, né, falando assim, não, eu realmente eu estava errado. Eu extrapolei um pouquinho, porque meu filho, ele tem câncer, e eu fui na farmácia para comprar um medicamento para dor para ele. Ele estava desesperado. E eu, nessa agonia, eu peguei o carro para poder ir buscar esse medicamento para dar para ele. E ele falou assim: Mas o senhor tem 98 anos. E o senhor está dirigindo para cuidar do seu filho. Qual a idade do seu filho? Ele tem 78 anos. Aí ele falou assim: E o senhor faz isso no coisa? Aí no final, assim: Olha, eu quero dizer para o senhor está perdoado, o senhor não vai pagar multa nenhuma, tá? E eu quero dar os parabéns ao senhor pela sua atitude de empatia, de cuidado com o seu filho. Parabéns, tá? Então, ele tinha assim, atitudes, e outras vezes teve uma moça que ela é multada, né? E o valor é pequeno, e ela sai comemorando, ele assim, volta aqui. Aí ele dobrou a multa dela. Tipo assim, porque ele achou um desrespeito, né, com a coisa para poder. Ele era um julgamento assim super empático, eu achava no coisa. Ele faleceu agora o ano passado de câncer, né? Então, ele transformou o tribunal dele em uma escola de virtudes. Ele começou a valorizar os atos positivos. E a cidade, quando aconteceu isso, transformou-se. Ela encontrou a paz através do respeito e não através do medo. E é completamente diferente. Quando você respeita as pessoas, você dá voz a essas pessoas, você ouve essas pessoas, você age a favor dessas pessoas. Isso é ter respeito. No medo, não. E aí nós vamos fazer uma comparação entre a justiça do homem, que é a justiça rigorosa, e a justiça de Deus, de acordo com os critérios. Então, no critério fundamento, qual o fundamento da justiça do homem? Medo e punição extrema. Cadeia, prisão. Muitas vezes, a Constituição, quando ele fala assim, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, desde que se tenha condições de pagar um advogado. Quem depende de defensor público não consegue ter o mesmo atendimento. Então, a nossa justiça, ela não é igual, não é igualitária, porque ela depende de coisa. Nós temos casos de réus confessos que matou um exemplo foi o Pimenta da Veiga, que ele matou a namorada dele com 2 tiros a queima-roupa, por ciúmes, confessou o crime, foi preso em flagrante e ele recorreu e cumpriu 1 ano da pena. Ele recorreu a vida inteira. Réu confesso. Foi pego com a arma fumegante, foi preso em flagrante e ele conseguiu escapar da justiça. E quando ele completou 80 anos, que estava quase no coisa que prenderam ele durante 1 ano. Depois foi solto por, pela idade. Então, a justiça do homem, ela impõe medo e punição extrema. A justiça de Deus, ao contrário, ela baseia-se, no fundamento dela, é a misericórdia e a retificação. Quer dizer, a misericórdia é entender que aquela pessoa, ela ainda não tem o entendimento para poder agir como nós agiríamos, por exemplo. Ele tem a sua verdade, ele tem a sua lógica. E ele age baseado nisso, porque todo mundo faz o que acha melhor. Só que esse melhor não é igual para todo mundo. E ele busca a retificação, quer dizer, buscar de novo esse indivíduo para voltar, tá, ao caminho reto. Qual a visão do infrator, o critério da visão do infrator na justiça do homem? Ele é um culpado e tem que ser extirpado. Desculpe a frase, mas é a frase que hoje em voga é ladrão bom é ladrão morto. Então, eles têm esse perfil, de ter realmente um culpado a ser exterminado. Na justiça de Deus, ele é o irmão que precisa ser educado, é o irmão ainda ignorante, o irmão ainda que não sabe o que faz.
Qual o instrumento, o critério de instrumento? Na justiça do homem é cárcere, ferro e fogo. E na justiça de Deus, paciência, estudo e trabalho. Veja bem como é que é importante cada uma dessas palavras para você recuperar as pessoas. Ter paciência é entender que cada um tem o seu momento, cada um tem um momento de iluminação. Nós temos que ter essa paciência. Essa pessoa tem que estudar, ela tem que crescer, tem que se instruir e, principalmente, trabalhar para que ocupe sua mente com coisas positivas. No critério consequência, o que gera a justiça do homem? Independente de estar certo ou não, ela gera sempre revolta e ódio, de um lado ou de outro. De um lado, porque acha que a pena foi muito tênue, muito pequena para a perda que teve. E o outro, que é o contrário, que acha que a pena foi extremamente rigorosa, que ele sofreu uma injustiça. E na justiça de Deus, qual a consequência? A renovação. E principalmente a gratidão. A gratidão pelo fato de ter sido ajudado, de ser acolhido, de ter oportunidade de se recuperar, de se retificar. Então, gente, o que nós temos que pensar sobre isso? Quando nós fazemos os julgamentos, quando nós fazemos essa leitura. Isso nós temos que levar em consideração no nosso trabalho, nós temos que levar em consideração nas nossas relações sociais, principalmente em família, né? Como é que nós estamos julgando? Nós estamos sendo aquele juiz que tem a justiça terrena, aquela coisa do medo, e é interessante que às vezes você tem pais que fora, né, pode ser pai ou mãe, né, que fora são extremamente corteses, educados, solícitos, e em casa são os déspotas, que tratam os filhos né, a ferro e fogo. Então, para nós aplicarmos no cotidiano, no relacionamento, evitar críticas destrutivas e críticas ferinas, é a chamada o diálogo, a linguagem não violenta. Nós temos que aprender a ter essa linguagem não violenta. O que é a linguagem não violenta? É muito comum, às vezes, um pai vai dizer, você é burro, você não viu, não falei isso aí, você não coisa tal, não sei o quê. Então, aí a gente vai, e olha a coisa, hoje eu vi uma frase, foi a Sandra que postou, sobre abacadabra, alguém viu? Alguém viu o texto? Muito interessante. Abacadabra quer dizer fazer enquanto falo. A tradução da palavra abacadabra, porque abacadabra foi aquele negócio assim, é um passe de mágica, né? Abacadabra, para abrir uma porta secreta, coisa assim. Mas abacadabra significa o seguinte: falar, fazer enquanto você fala. Quer dizer, o que você fala faz com que o universo conspire para realizar. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, a maneira como nós falamos, o tom que nós falamos. Então, a comunicação não violenta, ela é importante nesse sentido. Ouvir antes de emitir qualquer veredito. E ouvir significa, assim, calar o seu julgamento, se colocar no lugar daquela pessoa, pensar o que você faria se estivesse no lugar dela. Isto é, como diz os Apaches, vestir o mocassim dela, ver onde aperta, ver onde está furado, ver onde ele não está bem ajustado ao seu pé. Então, vestir o mocassim, e é interessante, os Apaches tinham isso. Quando eles estavam em guerra, tribos de quando eles iam fazer a reunião de paz, os dois caciques se fechavam dentro lá não é oca, né? Lá como? Tipo uma cabana que tinha que negócio, tenda, tipo uma tenda que eles tinham lá, e tinha uma fogueira em volta, e eles trocavam de mocassim e ficavam andando em volta da fogueira e conversando, cada um com um mocassim alheio, até chegarem a uma solução para aquela contenda, né?
No relacionamento, nós temos que aprender a compreender as limitações do próximo, de entender que cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua evolução. E nós temos que respeitar isso aí e entender isso. Na educação, como é que nós podemos aplicar essa lição do juiz reformado? Substituir o grito pela explicação amorosa. Então, minha professora de matemática, que ela se impunha através do grito, do medo, né? Eu espero que ela tenha se reformado para que nas turmas sucedâneas depois de mim tenha se transformado numa explicação amorosa. Corrigir, amparando a fraqueza alheia, como Jesus fazia. Ele nunca chegava para humilhar a pessoa, para uma coisa. Ele era delicado no sentido de coisa, e ele usava as parábolas de maneira que fizesse a pessoa refletir sobre as suas ações. E mais importante de tudo isso, ser o exemplo da conduta que você exige dos outros. Como que você vai cobrar de alguém se você não faz aquilo? Não tem a história do argueiro e da trave? Você vê o argueiro, que é um cisco no olho do irmão, mas deixa de ver e sentir uma trave, que é uma lasca de madeira no seu olho. Então, é mais ou menos essa ação que nós temos que ter. Então, no julgamento desse juiz cristão, ele passou a mudar. Então, nós temos que aí, nessa parte aí que é qual a cor? Ocre. Eu falei que era burro quando foge, né? A cor ocre, que é amparo e educação. 50% seria buscando amparo e educação. Nós temos esse azul, o azul é retidão e a lei, quer dizer, o que manda a lei, tá? E um cinza, que é a paciência e o tempo. Então, veja bem, a lei e a retidão, quer dizer, o que manda a lei humana seria 20%, 80% seria paciência, tempo, amparo e educação. Então, a justiça cristã ela prioriza a retificação através do amor, mas sem abandonar o dever da retidão. Quer dizer, ela não subjuga a justiça terrena. E é interessante que a nossa justiça ela foi criada para solucionar conflitos, principalmente o Código Civil. Ela exatamente ela é criada para poder solucionar conflitos entre as pessoas. Então, exemplo, Priscila está aqui, se você construir uma casa, fronteira com outra, e botar uma janela virada para o lado, não pode. Você tem que dar um recuo de 1,20 m, 1,5 m, 1,5 m para botar a janela. Senão você tem que botar só um vidro. Não pode ter contato com outra casa. Por que isso aconteceu? Nem vidro pode? Olhar, pode ver. Tirar a privacidade do outro. Beleza. Mas isso aconteceu por quê? Porque provavelmente quando punha a janela, ou ficava vigiando o vizinho, ou ficava jogando semente de fruta, bituca de cigarro, né, lixo, né, na casa do vizinho. Então, o conflito levou a criar esse tipo de norma, né? Então, gente, nós temos que criar alguns passos para essa mudança. Primeiro, o choque. Nós temos que enfrentar as consequências do nosso próprio rigor. Porque se eu trato os outros com rigor, eu tenho que imaginar que eu tenho que fazer aquilo que eu estou cobrando. Na reflexão, nós temos que ter o silêncio e a dor para gerar o autoconhecimento. O perdão seria perdoar as ofensas para que nós sejamos perdoados na mesma proporção. E a ação, que é transformar essa autoridade em serviço. E a gente lembra de um termo que eu gosto muito, e tem até um livro que fala O Monge e o Executivo, que ele fala sobre a liderança servidora. E Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus era o líder que servia. Ele era o líder que fazia, que exemplificava, para que as pessoas cumprissem aquilo que ele falava, né, para poder seguir isso aí. Isso foi tão marcante porque foi o único indivíduo que dividiu o tempo do mundo em dois, o antes e o depois dele. Exatamente por causa
liderança servidora. Então, na reflexão final, somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Olha bem essa frase. Aprendeu intensamente com a vida, sabedoria. Ele passou pelos espinhos da renúncia, onde ele teve que abrir mão de coisas que ele poderia ser beneficiado, mas ele teve as flores e o perfume do amor. Aí sim, ele estava habilitado para exercer a justiça divina. Então, a verdadeira justiça é aquela que transforma pelo amor. Uma ótima semana a todos nós e obrigado pela paciência de ouvir.